Oi! Hoje rezendo conto A Senhora 100, escrito por Jhumpa Lahiri, aqui da sua coletânea Intérprete de Males, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Fazia quase um mês que Elliot estava indo à Senhora 100, desde que a escola começara em setembro. Um ano antes, quem cuidava dele era uma estudante universitária chamada Abby, uma moça magra, sardenta, que lia livros sem figuras na capa e se recusava a preparar para Elliot qualquer comida que levasse carne. Antes dela, era uma mulher mais velha, a senhora Linden, que o cumprimentava toda tarde quando ele voltava para casa, tomando café de uma garrafa térmica e fazendo palavras cruzadas enquanto Elliot brincava sozinho. Abby recebeu seu diploma e mudou para outra universidade, e a senhora Linden foi despedida, no fim, porque a mãe de Elliot descobriu que a garrafa térmica da senhora Linden continha mais uísque que café. A senhora Sen chegou até eles por uma linda caligrafia de esferográfica num cartão pregado na entrada do supermercado. Esposa de professor, responsável e atenciosa. Posso cuidar de seu filho em minha casa. Pelo telefone, a mãe de Elliot disse à senhora Sen que as babás anteriores vinham à casa deles. Assim começa A Senhora 100, escrito por Jhumpa Lahiri, que conta a história, obviamente, da Senhora 100, também de Elliot, e um pouquinho também da mãe de Elliot. Bom, esse trio... também tem o Senhor 100, que aparece de vez em quando aqui na história. Mas o que importa realmente é essa situação de uma criança de 10 anos de idade, o Elliot, que realmente precisa de uma babá ainda. E claro, até foi demonstrado aqui no começo do texto que várias outras babás passaram ali a cuidar do moleque, mas finalmente agora temos essa senhora 100, obviamente uma indiana, mas que, como uma babá, tem esse pequeno probleminha, né? Na verdade, ela não vai, como todas as outras babás fazem, né? Vão até a casa da criança. Na verdade, ela se dispõe a cuidar de algum garoto, sendo que a criança venha até a casa dela. A mãe de Elliot estranha isso um pouquinho, na verdade ela não está acostumada, mas no fundo é a melhor opção que ela tem. Fazer o quê? Elliot tem que ficar com a senhora Sam e tudo bem, na verdade ele gosta bastante de ficar todos os dias com essa senhora. Até aí, tudo bem, mas será que de fato essa diferença, né, dele ficar na casa da babá em vez de ser o contrário, a babá que vem para casa dele, será que isso muda alguma coisa? Será que ele descobre coisas interessantes? Bom, claro que eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de ler esse conto interessante da Jhumpa Lahiri. Minha avaliação do texto. Bom, logo de cara preciso dizer que esse tipo de conto aqui é daqueles, mas que focam na rotina das coisas. Literalmente a gente não vai encontrar aqui uma grande numa história aventuresca. Bom, com certeza não, nada disso tinha acontecido nos contos anteriores aqui da escritora, mas de fato ele é um pouquinho diferente dos outros porque a gente só tem realmente o dia a dia das coisas. E claro, as coisas aqui são da relação entre a senhora Sen e Elliot. Na verdade, não fica só focado dentro da casa dela, porque em quase todos os dias, na verdade, eles saem para fazer alguma coisinha. Dar um passeio, ou ir na peixaria, ou comprar alguma coisa no supermercado. E também, de vez em quando também, só para variar, o Sr. Zen também aparece ali na história. Ou seja, é um cotidiano, mas que também varia um pouquinho. Só que, claro, depois de poucas páginas, dá para perceber que sim, esse texto não vai sair disso. Meio que ele se vende bem rápido, para falar a verdade. Embora a gente possa sempre lembrar que nos outros textos aqui da Jhumpa Lahiri, sempre a abertura dos contos, aliás, além da abertura dos contos, quase chegando até a metade dele, sempre a gente tem um contexto bem devagar, apresentando muita informação, e depois, lá no finalzinho, que finalmente vem a grande sacada da autora para a história que, enfim, sim, ela queria contar para a gente. Ela sempre faz um contexto inicial. E aqui fica óbvio que esse contexto, na verdade, é todo o conto que ela tem para apresentar para a gente. E realmente, só lá, tipo na última frase, no último parágrafo talvez, né, para melhorar um pouquinho, é que vai acontecer realmente alguma coisa diferente, porque até então não vai sair disso. Bom, mas o que temos aqui, na verdade, não é essa relação de babá com uma criança, mas sim a relação desta mulher com uma criança. O que pode parecer pouco também, mas na verdade é a única coisa que a gente percebe entre todas as coisas que acontece aqui durante todo o texto.
Muitas vezes ela pergunta para Elliot, a senhora Sen, a opinião dele a respeito de alguma coisa que ela está pensando ou fazendo, principalmente se lembrando de coisas lá da Índia. Sempre vai lembrar, né? Ela e o Sr. Sen são indianos que vieram, obviamente, para a América para ganhar alguma coisa e estão completamente deslocados lá da sua cultura. E é óbvio, né? Quando ela pergunta para Elliot a opinião dele, que sempre, claro, dá aquela resposta sincera de criança, mas também ele não consegue captar nenhuma coisa diferente na senhora Sen, é óbvio que meio que ela quer confirmar o próprio pensamento, pois justamente na resposta que ela vai ouvir, na verdade, será completamente vaga. E no fundo, é a única coisa que a gente consegue captar do sentimento verdadeiro ali dessa personagem principal aqui dessa história, apenas quando ela fala com Elliot. E nada mais que isso. Claro, em outros momentos a gente tem uma situação também que a gente pode perceber alguma coisa que ela não está se sentindo bem, principalmente em relação aos peixes, que a família ali gosta de comer algum pescado, e também na relação dela com o carro. Uma das coisas, aliás, que a mãe de Elliot meio que ficou na dúvida se contratava ela ou não, foi justamente porque ela tinha afirmado que não sabia dirigir. Mas, no dia da entrevista, o próprio Sr. Sen falou para a mãe de Elliot, não, na verdade eu estou ensinando ela a dirigir. Então daqui a alguns meses ela vai aprender. Mas o que a gente vê, e é um pequeno spoiler que eu posso dar da história, é que ela tem dificuldade assim de dominar ali o carro. E claro, isso aqui é uma grande metáfora, né? Ela não domina a sua própria vida. Com certeza ela é uma mulher infeliz. Também de vez em quando ela recebe alguns aerogramas que vêm lá da Índia, de seus parentes. A gente não sabe exatamente o que está contido nesses textos, mas a gente percebe que sim, o pessoal meio que cobra ela a respeito de como é a vida dela ali na América. E obviamente, aliás, não aparecem respostas dela sobre as questões dos familiares, né? Ela não tem lá muito o que apresentar de fato, né? O que responder para eles, porque, sim, a gente percebe, claro, aos pouquinhos aqui nesse texto que ela é uma mulher infeliz, não necessariamente com casamento, mas pela distância, talvez principalmente lá da Índia. Com certeza, ela está completamente deslocada ali na América. E basicamente o texto é isso, é um texto de cotidiano, não vai acontecer nenhuma reviravolta. Quer dizer, no finalzinho, a partir do último parágrafo, acontece sim alguma coisa interessante que você fala, ih caramba, vai estragar tudo. Na verdade, sim e não. As coisas não vão mudar, para falar a verdade. E no finalzinho do texto, na última frase, nós temos sim, aliás, do último frase e parágrafo também, uma conversa entre Elliot e sua mãe, através do telefone. Olha só que curioso, não vou dizer qual é a situação final ali da história, mas exatamente nessa, aliás, uma pergunta que ela faz ao filho, e ele também responde alguma coisinha, mas é dali que a gente tira um contexto geral aqui para essa história. Claro que eu não posso dizer, eu também não vou usar a seção spoiler aqui nesse vídeo, acho que não precisa, porque realmente é só o finalzinho do texto. Mas quem chegar até o final dele vai perceber sim que, na verdade, tudo aquilo que a mãe diz ao filho, talvez a senhora Sen nunca tenha ouvido de ninguém. E aí que é a grande questão então dessa história aqui da Jhumpa Lahiri. Com certeza um texto um pouquinho difícil, 20 páginas, cansativo, confesso. Eu estou atrasado inclusive com a resenha desse livro aqui, desse conto aqui, porque justamente lá na semana passada eu meio que travei um pouquinho. Estava lendo quando eu percebi que ele seria mais do mesmo o tempo todo, meio que dei uma ralentada na leitura, acabei encostando e agora finalmente estou fazendo resenha aqui num sabadão, né, completamente fora de hora. Aliás, amanhã no domingo tenho que fazer a resenha do próximo conto para ficar tudo reajustado ao ritmo certinho aqui do projeto. Enfim, só falta atribuir uma nota aqui para o conto. Portanto, para A Senhora Sen, escrito por Jhumpa Lahiri, eu atribuo 3 asteriscos. Eu achei um texto mediano, sim, você pode chegar a uma boa conclusão no final dele, quando você repara exatamente essa conversinha rápida entre mãe e filho, você obtém o valor de tudo que você viu antes. Mas, como é um texto que demora 20 páginas para acabar, é muito mais do mesmo o tempo todo, talvez ele fique sempre realmente nesse ponto. Não é tão bom e também não é tão ruim, ele é apenas mediano. 3 asteriscos, eu acho que está de bom tamanho.
Bom, e como eu disse, amanhã tem mais um conto aqui da João Palahiri de Intérprete de Males, só para retomar o ritmo que estava antes. Semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente já volta ao normal e depois, sexta-feira que vem, tem outra história aqui do Intérprete de Males que já está acabando, né? Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser já o penúltimo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se não me falha a memória. Não, é o antepenúltimo. Então ainda temos mais 3 pequenas histórias a curtir aqui nesse livro da escritora indiana, que também é inglesa, que também é italiana e outras coisitas mais. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, segunda-feira da Clarice Lispector, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!